Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, o Senhor Jesus, sobre a unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Unicidade e universalidade, não é? Quer dizer, a ação de Jesus é única e ela é universa ao mesmo tempo. Porque ele veio para salvar a todos, todos os homens, todas as pessoas, todas as criaturas. Ele veio para salvar o mundo todo e não só alguns. Então ele se estende a todo tipo de religião, a todo tipo de crença. Ele quer que tenha, né, nessas religiões, nessas doutrinas, lampejos da luz dele, né? Quer dizer, alguns reflexos da luz de Cristo. Claro que nós sabemos que o reflexo da luz de Cristo é o amor. Então, que tenha o amor dele nessas doutrinas e religiões aí tão diversas da que ele mesmo trouxe, não é? Mas, enfim, que tenha alguma coisa dele, sim. Isso é verdade, né? Nós sabemos que tem. São esses lampejos, são esses reflexos, são essas graças que as sementes do Verbo espalharam pelo universo todo, não é? Para que todos pudessem encontrar a salvação. Bem, essa declaração, então, nós estamos aqui no início dela, na parte introdutória. No nosso último encontro, então, estávamos vendo aí de que a Igreja Católica, então, ela não rejeita nada do que as outras doutrinas têm por aí, né? Na forma de crer, na forma de vivenciar. Ela não rejeita, é claro, mas ela acolhe como onde possa haver aí alguma coisa que possa unir. Então nós temos aí na Igreja Católica, por exemplo, o ecumenismo. O ecumenismo é com as religiões cristãs. Então é a Igreja Católica com todos aqueles que se dizem cristãos. Então, dá para fazer um ecumenismo? Dá para fazer, sim. E também tem o diálogo interreligioso, que são com as religiões não cristãs, mas que também pode ser feita, podem serem feitas reuniões, orações em comum, trabalhos juntos, trabalhar juntos para o bem comum. Isso é possível fazer? Sim, é possível fazer. E é isso que a igreja faz. A Igreja Católica é a mãe, não é? A igreja que Jesus fundou para a salvação do mundo. Então, nesta igreja, na Igreja Católica, estão todos os meios de salvação possíveis. Nós chamamos de plenitude. Então, toda a plenitude salvífica está na Igreja Católica. Quer dizer, não falta... O que é plenitude salvífica? Quer dizer que não falta nenhum meio de salvação. Ela tem todos os meios de salvação possíveis. Então, todos os que Jesus instituiu na igreja para que ela fosse esse sinal de salvação para o mundo todo. Então, ela é a mãe. Ela é a mãe que acolhe os filhos, não é? Então, quer dizer, ela tem que ser aquela que vai buscar esse relacionamento com as outras que estão dispersas por aí. Ou religiões cristãs, ou não cristãs, mas estão dispersas. Então a Igreja Católica acolhe, ela chama, ela convida. Vamos trabalhar juntos, vamos estar juntos, vamos ver o que nós podemos fazer para o bem de todos. Então é nesse sentido que a Igreja ela tem esse trabalho ecumênico e interreligioso também. Bem, no exercício e aprofundamento teórico do diálogo entre fé cristã e demais tradições religiosas, surgem novos problemas, que se tenta solucionar seguindo novas pistas de investigação, adiantando propostas e sugerindo comportamentos. Então, quer dizer, olha, vão surgir problemas se nós nos reunirmos com outras denominações cristãs no ecumenismo? Vão surgir. Também vão surgir problemas
quando nós nos reunirmos com religiões não cristãs, também vão surgir. Mas esses problemas existem para serem solucionados. Então, para que existe um problema? Para se encontrar solução. Se um problema existisse para nós não encontrarmos uma solução, então o problema nunca seria vencido, nunca seria solucionado. Mas ele existe justamente para nos desafiar. É um desafio. Igual acontece na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Surgem problemas diários, não é verdade? Mas para quê? São desafios. Para você ficar com medo deles e dizer, não posso, você é muito grande. Não. É um desafio para nos animarmos. Olha que interessante, né? O problema, ele é enviado por Deus, né? Que se chama aprovação, para que nós consigamos crescer em força, em sabedoria, em fé, em graça, para nós crescermos. Então o problema nos desafia, sim, porque nem nós sabemos os nossos limites. E quando eu vou e enfrento um problema, né, com coragem, aí eu digo, nossa, nem eu sabia que eu tinha tanta força assim, não é? Mas essa força vem de Deus, chama-se graça, chama-se benefício. Então essa força que vem de Deus é a que nos dá condições para usarmos a nossa inteligência, usarmos nossas capacidades, nossos dons naturais, que também vieram de Deus, evidentemente, mas para que nós possamos, então, vencer esses problemas. E com esses diálogos aqui religiosos também surgem esses problemas. Então aí vão seguindo novas pistas de investigação, vão se adiantando propostas e sugerindo comportamentos que carecem de um cuidadoso discernimento. Ok? Um cuidadoso discernimento, quer dizer, eu tenho que ver direitinho como que nós vamos resolver esses problemas, não é de qualquer jeito. Estamos aí falando com pessoas de outras religiões, quer dizer, não são da nossa casa, não é verdade? Então, de repente são vizinhos, mas não fazem parte da nossa família. Então temos que ver como vamos tratá-los com muita sabedoria, com muito discernimento, para que não os ofendamos. Neste esforço, a presente declaração, essa declaração aqui do Dominus Iesus, pretende recordar aos bispos, aos teólogos e a todos os fiéis católicos alguns conteúdos doutrinais imprescindíveis, que podem ajudar a reflexão teológica a amadurecer soluções de acordo com o dado da fé e em correspondência com as urgências culturais do nosso tempo. Então, qual o fundamento dessa declaração? Lembrar, isso é muito importante. Lembrar a todos os dirigentes da igreja, os bispos, teólogos, sacerdotes e nós leigos também, que existem conteúdos doutrinais imprescindíveis, quer dizer, eles não podem ser alterados. E eles têm que ser guardados. Eles têm que ser acreditados, têm que ser críveis. Não podem ser deixados de lado. Então, quer dizer, eu tenho que ter esse entendimento dessas coisas, eu tenho que trazê-las sempre comigo. Não é? Que é o que estabelece a minha religião, minha fé. É o fundamento da minha fé. São os dados doutrinais que são os fundamentos, a base, o alicerce da minha fé, que eu não posso dispensá-los. Por isso que eles são imprescindíveis. Não posso dispensá-los, então. A linguagem... desculpa, ele diz aqui também, e em correspondência com as urgências culturais do nosso tempo. Então, a cada tempo vão surgindo novos desafios, novos problemas. Vão surgindo ideologias que nunca existiram, mas vão surgindo. E então, segundo os dados da fé, que eu não posso prescindir deles, né? Que eu não posso deixar de lado. O que é prescindir? Não posso deixar de lado.
Então, com esses dados da fé, eu vou então estudar essa ideologia que está surgindo, esse problema que está se levantando, esse tipo de cultura de modismo que está aí se levantando, para eu poder entender e me defender, ou defender então, claro, todas as pessoas, com os dados da nossa fé. Então, por isso que eu não posso prescindir desses dados da fé. Agora sim, a linguagem expositiva da declaração é coerente com sua finalidade. Não se pretende tratar de forma orgânica a problemática da unicidade e universalidade salvífica do mistério de Jesus Cristo e da Igreja, nem apresentar soluções aos problemas e questões teológicas que são objeto de livre debate, mas tornar a expor a doutrina da fé católica a esse respeito, indicando ao mesmo tempo alguns problemas fundamentais que se mantêm abertos e ulteriores aprofundamentos, e confutar algumas posições errôneas ou ambíguas. É por isso que a declaração retoma a doutrina contida nos documentos anteriores do magistério para reafirmar as verdades que constituem o patrimônio de fé da Igreja. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que existem muitas questões abertas dentro da Igreja Católica, evidentemente, que é bom nós sempre irmos retomando essas questões abertas, que não são os dogmas, não é? Porque os dogmas, eles são questões fechadas e ninguém pode ir contra um dogma. Então, vamos supor que alguma religião aí, eles lá têm os dados da fé deles, e que eles também dogmatizaram como verdade de fé deles, eu não posso ir contra. Porque é um dado da fé deles. Eu posso não acreditar? Sim, eu posso não acreditar. Ok, mas não posso ir contra, não posso combater. Por isso que tem que ter o respeito pela fé dos outros, pela doutrina dos outros. Então, esse respeito religioso, deve haver isso. Agora, e para nós também, posições errôneas, ambíguas, a respeito dos dados da fé. Então, muitos católicos trazem dentro de si posições errôneas dos dados da fé. Os próprios católicos, eles chegam a um veredito final da vida deles mesmo, e eles vão criando para eles algumas filosofias de vida, vamos dizer assim. Então vão tendo como base alguns pensamentos que eles vão dizendo que aquilo está certo e vão vivendo com aquilo. Bem, vou dar aqui um exemplo. Tem católicos, por exemplo, que é a favor da pena de morte. E acho que está certo. Que assassino tem que morrer, que pedófilo tem que morrer, que... enfim, assassinos cruéis aí, todos têm que ter pena de morte. Não pode mais existir essa pessoa no mundo. Então, são católicos, se dizem católicos, né? Muitos deles vão à missa, muitos deles vão, sim. E comungam o corpo de Cristo, mas tem esse pensamento. Então, isso não pode ser aceito. A pena de morte nunca poderá ser aceita por ninguém. Principalmente por um católico, né? Então, aí está. Mas tem muitos países que já aceitaram. Então, eu sei que tem. Eu sei que existe, claro, pena de morte, existem outras coisas, existe o aborto também. Mas nós nunca poderemos concordar com isso. Porque concordar com a pena de morte, você está matando uma pessoa, então você é tão assassino quanto ela. Mas daí a lei que julgou e condenou, então está valendo, porque está na lei. Ninguém tem o direito de tirar a vida da outra pessoa. Nem o presidente, o imperador, o rei, seja lá quem for. Ninguém tem o direito de tirar a vida da outra pessoa. Isso é algo muito claro. Isso é uma posição muito, muito clara. Nós somos a favor da vida. Então, tudo que é contra a vida é contra nós. É contra Deus. É contra Jesus.
É contra a igreja. É contra a nossa fé. Tudo que é contra a vida. Seja o aborto ou seja uma pena de morte. No caso de tá lá, o meu pai tá doente, está lá vivendo por aparelhos. E já faz alguns meses que ele está assim. Acho que eu vou mandar desligar os aparelhos para ele morrer, então. Então, isso também não pode ser feito. Aí que está. Não temos o direito. Enquanto existir um sinal de vida na pessoa, mesmo que ela esteja com os aparelhos, mas existe um sinal de vida? Existe. Então eu tenho que deixar continuar. Eu não posso tirar o direito daquela pessoa de viver. Mas se ela for morrer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, ela vai morrer mesmo. Por que eu vou deixar no sofrimento? Bem, mas aí que está. É a vida da pessoa, não é a sua vida. É a vida da pessoa. Mas você acha que está no controle, está no comando? Você acha que tem o direito de fazer isso? Não, você não tem. Mesma coisa que um aborto. A mulher acha que tem o direito de tirar aquela criança, mas ela não tem. Não é um direito dela. É um direito da criança de viver. Então são posições ambíguas, são posições aí errôneas, pensamentos totalmente adversos. Então, o que ele quer lembrar aqui para nós nesse documento, não é? É por isso, então, só vou repetir essa última frase, é por isso que a declaração retoma a doutrina contida nos documentos anteriores do magistério para reafirmar as verdades que constituem o patrimônio de fé da igreja. São verdades que constituem o patrimônio. Tá. O que é o patrimônio de fé da igreja? O que nós temos como patrimônio? Nós temos como patrimônio 3 pés. Então, a nossa igreja se apoia sobre 3 pés. Sobre a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, sobre a Sagrada Tradição, que é o que vem desde o início até hoje, e ela se apoia no Sagrado Magistério. Magistério é o colégio episcopal. O colégio episcopal são os bispos, são os apóstolos. Todo bispo é um apóstolo, porque ele é sucessor apostólico, ele é sucessor dos apóstolos. Ok? Então, esse magistério é o Papa reunido com o colégio episcopal. Chama-se magistério. Então, eles que mantêm ali a fé viva, toda a nossa doutrina certinha, toda a nossa doutrina sem erro, eles que mantêm isso, eles que trazem através dos tempos isso para nós. Então, isso daí que é o nosso tripé da nossa fé católica. Se você tirar um pezinho desses daí, a Igreja Católica cai. Não é assim? É a mesma coisa que eu tenho aqui 2 pernas. Então, se eu estou de pé e se eu, de repente, tirar uma perna, eu tenho que ficar me equilibrando, senão eu caio. Não é assim? Então, já perco o meu equilíbrio. É a mesma coisa com a igreja. Se ela perder um desses 3 pezinhos, então ela se perde também. O perene anúncio missionário da igreja, e hoje posto em causa por teorias de índole relativista, que pretendem justificar o pluralismo religioso, não apenas de fato, mas também de jure, ou de princípio, né? Daí que se considerem superadas, por exemplo, verdades como o caráter definitivo e completo da revelação de Jesus Cristo, a natureza da fé cristã em relação com a crença nas outras religiões, o caráter inspirado dos livros da Sagrada Escritura, a unidade pessoal entre o Verbo eterno e Jesus de Nazaré, a unidade da economia do Verbo encarnado e do Espírito Santo, a unicidade e a universalidade salvífica do mistério de Jesus Cristo, a mediação salvífica universal da Igreja, a não separação, embora com distinção do reino de Deus, reino de Cristo e Igreja,
A subsistência na Igreja Católica da única Igreja de Jesus Cristo. Bem, aqui então ele cita alguns dogmas da fé católica, que são questões fechadas e que devem sempre estarem aí ao nosso nível de inteligência, de estudo, de conhecimento. Esses dados da fé que ele citou aqui, que são os dogmas, né? Ele citou alguns. São dados imprescindíveis, com essa. Ele usou essa palavra logo acima aqui, né? São dados imprescindíveis, quer dizer que não podem faltar. Quando eu vou conversar com alguém de outra religião, é claro que eu não devo ficar criticando a outra pessoa do que ela deveria acreditar ou do que ela não acredita e dizer que está errado o que ela está acreditando, o que ela está vivendo. Não, isso daí só vai causar confusão, causar discórdias. Vou perder o meu amigo ali, vou perder, né, aquela amizade, aquela pessoa que de repente trabalha comigo. Mas eu não tenho que ficar discutindo religião com ela. De jeito nenhum. Se ela vier, sim, claro, como muita gente faz, né? Eles veem que a gente é católico, então vem falar aí de Jesus Cristo, que a Igreja Católica é errada nisso, errada naquilo, então que é para ir para a igreja deles, não é? Isso é muito comum, nós passarmos por isso. Mas aí que está, por isso que nós temos que ter os dados da fé nosso intactos, para quando vier a pessoa e ela aí sim, ela nos criticar de alguma coisa, aí eu posso me defender com os dados da fé católica, aí sim. Mas eu não devo fazer o mesmo. Isso chama-se proselitismo. O que é um proselitismo? É eu forçar a pessoa a mudar de religião. Então, tem pessoas que fazem isso? Tem, bastante. Mas nós, católicos, não podemos fazer. Não podemos imitar essas pessoas. Ah, mas se eles fazem, eu também posso fazer. Não, eles fazem, mas está errado. Essa forma de abordagem está errada. Quer dizer, criticar o outro por causa da fé dele, isso está errado. Mas eles fazem. Criticam. Levam muita gente católica para as outras igrejas? Levam, sim. Porque são pessoas que não conhecem os dados da fé. Que não conhecem a fé que vivem. Não conhecem. Então são presas fáceis. Daí elas logo serão tiradas de nós, sim, com certeza, e irão adquirir então esse novo tipo da fé e passar até por um novo batismo, o que não existe. Porque batismo é um só. Então, mas a pessoa é convidada então a renunciar ao batismo católico e acolher o batismo que vem daquela outra igreja, se for aí uma igreja denominada cristã. Mas nós não podemos nos dar ao luxo, então, de fazer o mesmo, de praticar esse proselitismo, não é? Então, o que o nosso querido Joseph Ratzinger está dizendo aqui para nós? Que existe aqui o relativismo posto hoje em dia. O relativismo, nós teólogos estudamos e percebemos, já foi declarado isso, em muitos estudos teológicos, que o relativismo se não for o pior, é um dos piores males que estão acontecendo no século passado e neste século. Quer dizer, já 2 séculos que nós estamos nos deparando com relativismo, e esse relativismo está perdurando, está ganhando forças, e ele está se desenvolvendo de uma forma aí bem rápida. Bem, o que é o relativismo, então? Relativismo é coisas que eram antigamente e hoje não são mais. Por exemplo, o pecado. O pecado já aconteceu, o pecado já foi. Hoje em dia a igreja é retrógrada, porque a igreja fica aí batendo nessas teclas do pecado, que é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. Não, isso daí são tabus que já foram vencidos. São coisas que já estão ultrapassadas. A igreja é antiquada. Então essas conversas nós escutamos bastante. Outro dado da fé, por exemplo, que é a verdade. A verdade hoje em dia ela está relativizada. O que é verdade para um não é para outro.
Entende? Então por quê? Porque relativizaram a verdade. Então a mesma coisa que você relativizar Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu estou relativizando a verdade, eu estou relativizando Jesus. Quer dizer, eu estou dizendo assim: ah, Jesus, o Senhor tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Tem hora que o Senhor é bom para mim, tem hora que não é. Então, vamos dizer aí, eu vou tratar Jesus como uma loja de conveniência. O que é uma loja de conveniência? Geralmente tem postos de gasolina. Um posto de gasolina não tem que ter supermercado, não tem que ter lanchonete, não tem que ter, mas eles criam exatamente para uma pessoa que passou ali, está ali abastecendo, de repente está com fome, quer comer alguma coisa, tomar um refrigerante, alguma coisa, comprar uma bolacha. Então tem ali, tem um supermercadinho ali, né? Uma lanchonetezinha ali, alguma coisa assim. Isso chama-se loja de conveniência. Então ali vende várias coisas. Vários itens. Vende, sei lá, de repente eu preciso de uma faquinha para cortar ali alguma coisa. Então, lá tem uma faquinha. Ah, mas tem também uns clipes. Lá vende clipes. Ah, vende também clipes. Quer dizer, bateria. Ah, vende bateria. Vende pilha. Mas vende também coisa de comer. Também vende. Então, quer dizer, uma loja de conveniência. Uma loja que me ajuda ali. De repente estou precisando daquilo. Então, Jesus não é uma loja de conveniência. Eu não posso fazer dele uma loja de conveniência. Usar ele, assim, de vez em quando. E tem horas que eu vou concordar com o que Jesus diz, mas tem hora que eu não vou concordar. Então, isso chama-se relativismo. Esse é o mal do nosso século, como estava dizendo. É um mal muito grande. A verdade foi relativizada. Então, por exemplo, aceitar aí a lei do aborto, eu relativizei a fé. Relativizei a verdade. Por quê? Porque a verdade tem que defender a vida, em todo e qualquer sentido. A verdade existe, né, para defender a vida. E aí o relativismo dizendo que não, mas essa gestação não foi uma gestação desejada, aconteceu, vamos dizer assim, entre um casal, foi sem querer ou foi abusada sexualmente, então não quero essa criança. Então, nesse sentido, então eu posso tirar a criança. Então, aí eu relativizei a fé, eu relativizei a verdade, eu relativizei a vida. Então, eu não posso fazer isso. É aí que está. É isso que esse Bento XVI, nosso querido Bento XVI, né, que foi Papa da Igreja, está dizendo aqui. Que existe muito relativismo nos nossos tempos. Nós devemos sim tomar cuidado com ele. Porque senão nós também seremos engolidos por ele. As pessoas que trabalham conosco vêm falar: você é da Igreja Católica, mas a Igreja Católica é muito antiquada. Imagine me confessar com o sacerdote é tão pecador quanto eu, até mais. Imagina que eu vou me confessar com ele. E a pessoa que não conhece, então, sobre o dom da confissão, não tem base, não conhece por que eu devo me confessar, facilmente acredita na outra pessoa que acabou de relativizar a minha fé. Não é verdade? Então, nesse sentido aí que nós temos que tomar muito cuidado, né? Bem, querido irmão, querida irmã, então nós vamos aqui encerrando o nosso estudo por hoje, mas é um estudo que deve ser revisto, né? Então, peço a você que continue firme aí nesse nosso estudo, porque essa declaração vai abrir muito nossas mentes e nos ajudar muito a compreender então o que está acontecendo no nosso mundo, ao nosso derredor. Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude nessa caminhada, que reze conosco, para que possamos ser homens e mulheres firmes na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.